Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um Evangelho no Lar, né? Vamos buscar acerenar nossos corações, vamos mentalizar uma energia boa nos envolvendo, muita paz, muita luz, muita serenidade, para que possamos abrir a janela da nossa alma, né? Para receber toda a vibração vinda do plano espiritual, para sermos bem intuídos nesse Evangelho, né? Para sermos compreendidos, para recebermos toda essa vibração positiva. E para dar início no nosso Evangelho de hoje, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corte-o, atire-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que não tendo duas mãos e dois pés e ser lançado no fogo eterno. Jesus, Mateus 18:8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de um dos seus belos e sábios princípios. Esta passagem, a de Mateus, é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão a rigor apenas conhece de fato um gênero de morte, o que sobrevém à consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividades espirituais edificantes, de alma endurecida e de coração paralítico. A expressão melhor-te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus um motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que se observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhante provas como período de refazimento e regeneração, indispensável à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igual, como seu fogo material, que existirá na terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Hoje nós vamos fazer um evangelho tratando do tema reencarnação compulsória, né? Que é aquela reencarnação que o espírito não tem a participação dele, né? Na escolha da reencarnação. Ela é apresentada pelos espíritos superiores como forma dele poder atender às expectativas dele, né, no crescimento evolutivo dele, uma vez que ele provavelmente nessa condição que ele se encontra, quando lhe é imposta essa reencarnação, ele não tem discernimento para tomar decisões. Então nós vamos buscar explorar isso hoje. Vamos fechar os nossos olhos, Mestre amado Jesus. Estamos aqui reunidos novamente para darmos início ao nosso Evangelho. Pedimos que ore por todos os administradores dos grupos que trabalhamos, dos grupos no Facebook, Reflexões Diárias, Allan Kardec, Caminho da Espiritualidade e os outros grupos, a página dos Marpis, da nossa página Reflexões Diárias, nosso canal do YouTube, onde são postados os nossos evangelhos, dos grupos de WhatsApp, Reflexões Diárias, Allan Kardec, Caminho da Espiritualidade, grupos de tratamento, grupos de estudos, de todos os outros grupos, né, que se replicam as postagens, enfim, de todas as mídias sociais. Pedimos que todos os administradores, todos os membros do grupo possam receber, de acordo com seu merecimento, as bênçãos
vinda do alto, que as energias boas possam envolver cada um dos membros, cada um dos seus familiares, que a paz se faça presente, que o Evangelho passa a fazer parte da nossa vida não como um ritual, mas como um alimento sagrado, como aquele alimento que sacia a nossa fome, como a água que sacia a nossa sede. O Evangelho tem que ser utilizado como um instrumento de conhecimento, como uma ferramenta de transformação, e não como uma ferramenta de ritual, apenas como decoração, como algo que a gente tem que fazer porque tem que fazer. Não. Essa ferramenta é maravilhosa, esse instrumento é maravilhoso que o Espiritismo trouxe para nós, e ele nos engrandece como seres humanos, né? Como seres espirituais. Ele acolhe os corações aflitos, ele esclarece, tira nossas dúvidas, explica, né, o porquê e o para quê das coisas, né? Atende os nossos irmãos desencarnados também com muito amor, com muito amparo. O Evangelho é um alimento sagrado que deveria fazer parte de todos os lares, de todas as famílias. Contribuiriam muito se ele fosse tratado, sim, como esse alimento e não como um ritual. Jesus, Mestre querido, ore por todos que de alguma forma terão acesso ao Evangelho. No Evangelho de hoje nós vamos falar um pouco sobre a reencarnação compulsória, né? Que apesar desse termo compulsório não estar descrito no Pentateuco de Kardec, mas depois ele foi incluído nas obras de André Luiz. O que é uma reencarnação compulsória, né? A reencarnação compulsória é quando o espírito está muito debilitado, vagando pelas ondas umbralinas, não consegue recuperar, e após anos, talvez até séculos, sem que haja um crescimento, sem que haja uma força que capaz de tirar ele, a espiritualidade vai lá e recolhe esse irmão, para que ele, que já está tão debilitado, tão afetado emocionalmente, ele não consegue tomar decisões próprias. A espiritualidade vai, recolhe e promove uma reencarnação para reabilitar esse irmão que se encontra temporariamente perdido. Aí às vezes até as pessoas, mas aí então, e o livre-arbítrio? Mas nessa situação de debilidade tão grande, de traumas psicológicos tão grande, ele não consegue ter discernimento. Seria a mesma coisa que nós temos um nosso filho aí, uma criança que não entende que precisa tomar uma injeção ou tomar uma vacina, né, para determinada doença. Ele não quer, é lógico, mas você como pai, como mãe, vai pegar ele e vai levar para vacinar. Porque você sabe que é o melhor para ele. Ele apenas não está compreendendo que é necessário tomar vacina. Quando ele crescer lá na frente, ele vai fazer o mesmo com os filhos dele. E a mesma coisa é essa situação desses espíritos. Eles ficam tão debilitados, mas tão debilitados, tão instáveis emocionalmente, que eles não conseguem compreender. Mas por que eles ficam nessa situação? Nós trabalhamos num processo de ida e vinda nas várias vidas de processo reencarnatório. Ocorre que quando nós encarnamos, muitas vezes nós esquecemos de toda aquela preparação. E chegamos aqui, nos envolvemos com os nossos inimigos, os nossos apegos, os nossos egoísmos, os nossos vícios, né? Somos perseguidos por inimigos de vidas pretéritas. Levamos uma vida descontrolada, desregrada, cheia muitas vezes de ódio, de desamor e outros tantos sentimentos nocivos às nossas qualidades espirituais. Granjeamos inimigos espirituais vivos, inimigos espirituais desencarnados, tudo isso num concurso de energias negativas que vai contribuindo para toda a desarmonia do espírito, né? E quando chega o momento que nós desencarnamos, nós vamos ao nosso julgamento consciencial, ou seja, a nossa consciência vai nos julgar. E aí a nossa consciência, quando olha e fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida encarnado? Fiz o mal, roubei, matei, abusei, fiz tudo isso, criei desamor, odiei, vinguei, não perdoei, não cuidei de filho, ou seja, uma série de fatores, fui viciado, preciso do... ele auto se condena.
E o condenamento e a condenação da nossa consciência é implacável. Automaticamente ela nos coloca no lugar devido, diferentemente de um espírito encarnado, onde a gente é capaz de mentir, né? Quando desencarna não é um julgamento automático, sem que haja a nossa participação. Nossa consciência já nos coloca no devido lugar. Aliado a isso, aqueles inimigos que nós granjeamos durante o tempo, muitos às vezes desencarnados sobre nossas mãos, esse ódio não se extingue com o sangue, ele continua no além-túmulo. Esses inimigos vão estar nos aguardando no plano espiritual. Chegaremos lá fragilizados, com peso na consciência, esse peso de culpa, somos facilmente atacados por esses irmãos e somos subjugados imediatamente, porque a força que vem da subjugação deles é justamente esse débito moral que nós temos com ele, de ter feito mal, aliado a um grande, talvez, número de outros inimigos de vidas passadas. Nós ficamos numa situação deplorável, não conseguimos reagir. Passamos a ser submetidos a um flagelo espiritual muito forte, muito grande, né? Essas são uma das situações que a gente está tentando expor. Outros porque eles mesmos se condenam pelo monodeísmo, né? Uma ideia única de culpa, né? E todas essas situações fragilizam muito emocionalmente o espírito, colocam ele numa condição umbralina forte, pesada, que ele não consegue reagir. Aliado então a alguns ataques espirituais, ele fica granjeando na crosta terrestre, ele não consegue nem ser ajudado, né? Fica muitas vezes andando pela crosta, buscando às vezes vingança daqueles que o mataram, se apegando a parentes, outros perdidos caminhando pelas ruas, mas numa condição de energia deplorável, muito fragilizado. Muitas vezes esquece quem ele próprio é, fica no limiar da loucura, de doenças físicas, de doenças emocionais, né? Sente o corpo todo deformado, rastejando. São uma série de situações que vai se criando ao longo das décadas que ele vai ficar desencarnado, vagando, que só contribui para piorar a situação desse espírito. E até que praticamente a loucura o invade e ele não consegue ter mais discernimento. E essa situação se perdura, né, por anos, anos e talvez séculos e séculos, até milênios, dependendo de situações, sem que esse espírito tenha noção da necessidade da reencarnação. E a necessidade da reencarnação para o espírito é como um ar, ela se faz presente, ela se faz necessária para um espírito consciente. Ele sabe da necessidade que até ele se tornar melhor, até ele se tornar apto e puro, que não havendo mais a necessidade dele voltar ao corpo físico, ela se fará presente. Mesmo que ele postergue um pouco mais ou não, vai chegar um momento que a consciência vai cobrar. E aqueles que a consciência não cobra, a espiritualidade chega e avisa: olha, meu irmão, está na hora de você voltar. Quanto maior é a evolução espiritual, maior é a participação do espírito no programa reencarnatório, né? Quanto menor é a condição do espírito, menor é a participação dele. Então, um espírito evoluído ele vai ter uma condição de participar mais do planejamento. Olha, você vai ter tantos filhos, você vai ter dificuldade financeira, dificuldade de saúde, A ou B, você vai trabalhar nessa área, você vai morar nessa cidade. É lógico que depois que ele chega aqui, tudo isso pode mudar. Mas ele tem a participação. E nessas condições de espírito compulsório, que são esses espíritos que estão ainda na região umbralina, sofrendo e que já perderam a consciência, que são resgatados para a vida física, né? Para esse processo reencarnatório, esses não têm a participação. Aí a espiritualidade amiga vai se reunir, né, junto com o mentor, todos nós temos mentor, independente da nossa capacidade, e vão fazer um planejamento dentro da condição, né, que ele possa cumprir, e vai definir quem serão os tutores dele, né, quem vai conduzir essa reencarnação, porque eles vão chegar, normalmente eles chegam em condições muito debilitadas, alguns
com problemas mentais, problemas de deficiência físicas gravíssimas, né? Doenças, e são sérias, são muito difíceis essas reencarnações. Muitas vezes a reencarnação se dá pela prova individual, pela necessidade íntima, nunca quase pela natureza, pelo planejamento coletivo, né? Então são reencarnações difíceis. São reencarnações em que terá que ter um suporte muito grande para ele conseguir superar. Porque o sofrimento físico, às vezes, pode ser muito grande, devido ao estágio que ele já se encontra emocionalmente, né? Devido à condição de doença que ele plasmou no seu perispírito, não só quanto encarnado, mas com uma debilidade que ficou, né? Pelo monodeísmo, pelas energias dos obsessores e por toda essa fraqueza dele, causa-se danos, né, no perispírito causado pelo seu corpo mental. E isso vai refletir no novo corpo físico que ele trará e provavelmente sofrerá bastante. E o que se faz, então, para atender essa necessidade, né? Respeitando os desígnios de Deus, que nunca é de forçá-lo. Mas, como eu disse no início, ele não é forçado porque não respeita o livre-arbítrio dele. Respeita, sim. Ele é forçado no sentido de que ele não está consciente da decisão que ele tem que tomar. Ele está atravessando um momento de torpor, de totalmente descontrole emocional. Então, quando ele entrar nesse novo processo, ele vai recuperar de novo aquela consciência e vai novamente ver a necessidade do processo de reencarnação. Então, é pela misericórdia de Deus que essas reencarnações compulsórias são feitas, para aqueles que senão ficariam, sim, como diz nas escrituras, né, das religiões, pelo fogo eterno, porque se não houvesse essa condição, ele não teria mais condição de reabilitação. Então, ele seria tratado diferente dos outros, ficaria ardendo para sempre no fogo eterno. Não seria Deus que ia fazer uma situação dessa, né? Esquecer um filho amado seu para sempre na zona umbralina queimando, sem a mínima condição de recuperação. Deus é misericordioso, jamais trataria qualquer um dos seus filhos dessa forma. Então, através dessa reencarnação compulsória, ele proporciona que aquele espírito recobre novamente o sentido e possa retomar sua caminhada, ainda que seja uma caminhada dolorosa, ainda que seja uma caminhada longa e difícil, né? Mas que se faz necessário para esse tipo de espírito na condição de vibração que ele se encontra. Nós podemos ver duas histórias, né, sobre essas reencarnações compulsórias, uma no livro, né, do Nosso Lar, que é a mãe do André Luiz, né? Ela conversando com ele, ela fala que ela vai retornar ao corpo físico para ajudar o pai do André Luiz, que dizia desencarnado já há muito tempo, e que ele ainda continuava na crosta terrestre, que ele não conseguiu ir para as colônias de tratamento, sendo obsediado por duas ex-amantes dele, né, que ainda o perseguia. Ou seja, esses três, né, e o pai do André Luiz e as duas amantes ainda estavam vagando aqui na Terra em sofrimentos depois de muito tempo e continuava perdido. Não tinha mais condição de restabelecer. Eles tinham perdido todo o seu controle emocional. E as duas ex-amantes ainda perseguiam ele. E, para ajudá-los, então, a mãe de André Luiz, que já era um espírito mais evoluído, né, que já nem estava nas colônias, já estava nos planos superiores, viria como missão para ter novamente ele como marido, ter as meninas como filha, para eles poderem novamente tentar fazer esse resgate. Seria um resgate doloroso, mas que seria necessário. E ela, como um espírito evoluído, se propôs a vir para ampará-los, né? André Luiz, no momento, até ainda ficou um pouco assim cético, né? Que ele não queria que a mãe, por não ter mais a necessidade de vir, viesse a viver essa situação
que para ele não necessário ela teria que passar, porque ela já era um espírito evoluído. Tem uma outra passagem também do livro Missionários da Luz, né? Da irmã Anacleta, que vive também essa situação, né? Só que ela ajudou 4 entidades que também já estavam com mais de 40 anos perdido. E 2 viriam como paralítico, com problemas mentais. Então seria assim uma reencarnação muito sofrida também nessa história do Missionários da Luz. Tanto para a situação do pai e das 2 amantes de André Luiz, como desses 4 espíritos que estavam sofrendo, que viria, né, pela Anacleta, no livro Missionário da Luz. Seriam reencarnações difíceis, mas que a Anacleta também, como um espírito evoluído, também se propôs a vir para conduzir esses irmãos que seriam resgatados compulsoriamente, sem que tomasse a decisão, mas que fossem acolhidos para esse processo reencarnatório. Mas como nós podemos observar que a misericórdia de Deus é tão bom que nesses casos específicos, onde é feito esse resgate do umbral para essa reencarnação compulsória, ele traz também espíritos de alta estirpe, espíritos muito evoluídos, com a missão de conduzir esses irmãos. Porque ele sabe que, por ser uma convivência difícil, por ter doença, se não tiver um espírito altamente evoluído, com essa missão de cuidar deles, pode ser que falhe esse processo reencarnatório, se ele deixar na mão de um espírito que não tenha tanta evolução. Então, traz espíritos altamente evoluídos. E espírito, quanto mais evoluído, mais se abstém de si mesmo, né? mais é abnegado, que deseja ajudar o próximo. Então, ele se propõe também. Olha, eu quero ajudar. E justamente aqueles que mais necessitam. Poderia vir com uma reencarnação tranquila, uma família feliz e linda. Não. Eu quero ajudar aquele que mais necessita. Porque é ali que eu vou mostrar o meu valor. Então, esse é um valor de um espírito evoluído. Quanto mais evolui, mais difícil. Às vezes a gente pensa assim, eu não vejo a hora de superar minhas provas, que aí eu só quero ter reencarnações tranquilas, em paz, só felicidade, sem conflito em casa, e não necessariamente é. Porque quanto mais evoluído, mais você vai olhar para aqueles que estão lá atrás, necessitando do seu amparo. Mais nós teremos que descer para resgatar aqueles que mais sofrem, né? Porque nós não podemos deixar ninguém para trás. E isso é a misericórdia de Deus, isso é o amor que Deus nos ensina. E que esse amor, quando flui dentro do nosso coração, faz com que compreendamos que eu nunca vou ser feliz, mesmo nas esferas mais altas, se eu tenho irmãos caídos lá embaixo. Na pior das condições, nos pântanos, nas cavernas, nos vales umbralinos, que estão desesperados, necessitando de um apoio. Aí sim, se faz a luz, desce para poder resgatá-los. Então esse trabalho de amor é um trabalho maravilhoso. A espiritualidade está sempre comandada sempre por Jesus, né? Sobre toda a nossa tutela do nosso Pai amado. Então por aí nós podemos ver a grandeza desses espíritos que vêm em missão. E dessa semana eu estava vendo uma mensagem, né, do momento espírita, essa semana faz esses dias agora, que ele tratava de alguma coisa assim, de uma senhora que tinha um marido, mas o marido era envolvido com outras mulheres, envolvido com bebida, não cuidava dela, não cuidava do filho, saía, bebia, ficava longe de casa, voltava, agredia, e ela sempre do lado dele cuidava. Ele saía de casa, voltava novamente, ela estava lá, cuidava dele. E sempre, daqui teve uma vez, ele sumiu da casa de vez, e ela ficou só com a filha, para sustentar a filha sozinha, filha pequena, e ela ali batalhou, batalhou, foi sustentar, e ele um dia, quem menos apareceu, voltou, ainda vendeu a casa que ela tinha. Vendeu a casa, e a filha já estava maior, e todo mundo revoltado, porque ele ainda chegou e vendeu a casa, e acabou tudo, até que chegou no momento dele ficar doente e ir para o desencarne. Ela foi no hospital visitá-lo, ele já não falava mais, ela falou que perdoava ele e tudo, né? Mas antes dela ir para o hospital para visitar, ela foi conversar com o médico falou, olha, ele não tem mais condição, né? Ele vai desencarnar e tal. A senhora quer conversar com ele? Falou, quero, eu preciso conversar com ele. Aí a filha não queria, né?
A filha estava junto, não queria que ela fosse conversar, diante de toda a maldade que o pai já tinha feito, se não bastasse, por fim, ainda tinha vendido a casa deles. Aí o médico falou para ela, você ama ele? Ela falou, olha, como marido, não. Mas como um ser humano, como um filho, sim. Como uma pessoa que necessita de um amparo, como uma pessoa que necessita de um carinho, de alguém que o conduza, de alguém que seja uma guia para ele, eu amo muito. E tudo que estiver ao meu alcance eu farei para ele. Foi quando então, nessa situação, que a filha compreendeu realmente o que é o amor, o que é o verdadeiro amor. Ela via que não era aquele amor de homem, aquele amor de mulher, era um amor soberano, um amor por um irmão, um amor por um que necessitava de luz. Ela foi, conversou com ele no leito do hospital, que perdoava tudo, e ele depois se preparou então para... e ele desencarnou. Então, só para a gente ter uma ideia, essa é a situação dos espíritos evoluídos, né? Que vêm nessas missões. Muitas vezes eu também tenho uma pergunta que fala, mas como que eu sei se a minha missão está com o meu marido? Normalmente se fala muito de marido, que dá muito trabalho, né? Às vezes também filho. Se é missão eu ter que cuidar dele porque ele dá tanto trabalho, ou se é expiação, né? Porque fica sempre essa dúvida, é uma missão ou uma expiação? Será que eu devo ou eu estou em missão para ajudá-lo? Uma coisa que a gente tem que ficar atento, independente de qualquer coisa, nós temos que fazer o nosso melhor, né? Nós temos que esgotar todas as nossas possibilidades de tentar ajudar essa pessoa. Porque o que nos cobra amanhã não é o se deu certo ou se deu errado, é saber se eu esgotei todas as possibilidades na melhoria. A minha consciência está tranquila que tudo que me foi possível e permitido fazer, eu fiz. Aí eu não tenho como me julgar, né? E nessa situação específica que nós estamos falando, de um espírito ser uma expiação ou uma prova ou uma missão. Normalmente, quando isso é expiação, aquilo que a gente faz ainda nos causa dor, nos causa raiva, né? Causa ódio. Às vezes nós somos obrigados até a fazer por medo. Tem um marido que fala, se largar de mim, eu te mato. Se largar de mim, eu vou te achar até no fundo do inferno. Eu vou acabar com você, eu mato seu filho. Quer dizer, a pessoa fica por não ter condição de sair, com medo de morrer, outros por até por um terrorismo financeiro. Olha, eu paro de dar dinheiro para você, você fica aqui, você não vai morrer de fome. Então são várias situações que ela é constrangida a ficar, né? Ou por não ter um local para morar, uma casa, porque a casa é da pessoa, ou por ter medo de ele matar, mas no fundo do coração deseja que essa pessoa morre logo. Por que isso não morre logo? Por que não me deixa em paz? Ai, como eu queria ser livre. Eu sei, ela está obrigada a fazer uma coisa, só que ela não consegue largar por causa de medo. E a outra situação é quando, mesmo fazendo tudo isso, a pessoa sem obrigação está do lado. Igual essa história que eu contei do Momento Espírita, né? Ela faz por amor, por compreender, não por amor de marido, de mulher, mas por compreender a necessidade que o outro está doente, que o outro precisa de amparo. E mesmo com aquelas agressões, mesmo com toda a situação criada pelo outro, ela continua querendo fazer o bem, né? Em momento algum ela fala, agora eu não vou mais ajudar, agora que se acaba. Então, são situações diferentes. Essa segunda situação, provavelmente, é uma missão, né? Veio para ajudar, mesmo o mal não afligiu ela. E a outra situação, uma expiação. Então, aí a gente vê a diferença dos amores envolvidos e da condição de determinação desses espíritos evoluídos que vêm. Que possamos compreender que nós precisamos fazer a nossa transformação agora, enquanto encarnados, para que isso não se reflita no desencarne, porque depois na condição de desencarnado é muito difícil de nós conseguirmos essa transformação. A nossa consciência é muito severa com o nosso julgamento. Nossa consciência nos coloca imediatamente no local devido. Então, quanto mais eu estiver harmonizado no meu momento de desencarne, quanto mais eu estiver perdoado, quanto mais eu ser perdoado, quanto mais eu tiver amado, quanto mais eu tiver preocupado com as dores do outro, quanto menos conflitos eu tiver gerado, quanto mais harmonia eu tiver no meu lar, menos essa condição
de julgamento consciencial no meu desencarne vai ser menor. Eu vou ter então assim uma condição de desencarne mais tranquila, evitando-se que entro em grandes depressões pós-morte e não aceitação, muitas vezes não aceitamos, né? Existem alguns livros que falam que 75% das pessoas que desencarnam ou não aceitam a morte ou nem sabem que morreu. Criam-se bloqueios mentais e elas acham que estão vivas, que esqueceu aonde mora, que vagueiam, que caminham, né, junto com essa multidão de espíritos desencarnados que tem na Terra, vivendo na crosta terrestre, como se estivesse encarnado. E não está. A realidade espiritual é certa. O destino nosso é certo, é voltar para casa. Mas o que nós estamos fazendo para ter uma condição de volta melhor? Qual a bagagem que nós estamos preparando para que não tenhamos que no futuro ser submetida a uma reencarnação compulsória contra a nossa vontade, ter que voltarmos aqui em condições dificílimas, né? Viver momentos terríveis para recuperar pequenas partes. E ainda, como esse progresso às vezes é lento, às vezes a gente pensa assim, nossa, veio, sofreu e voltou com raiva, com ódio no coração, não cresceu nada. Mas cresceu, porque a condição dele ainda era muito pior lá atrás. Ainda que o crescimento possa ser pequeno, já representou um grande passo, porque antes ainda era pior. Então nós temos que ter a preocupação de não desencarnarmos para chegarmos nessa condição, de buscarmos valorizar as energias boas do universo, do amor, do perdão, da caridade, compreender, sim, que existe vida espiritual e que temos que estar preparados para entrar lá, para que não sejamos compelidos a ser resgatados amanhã ou depois em zonas umbralinas, para que tenhamos uma reencarnação compulsória. Enquanto há tempo, enquanto estamos aqui nesse corpo físico, nós podemos recomeçar. Deus nos oportuniza a toda manhã um novo dia. Amanhã um novo dia, um dia de recomeço, um dia de novas lutas, um dia de novas batalhas, derrotas e vitórias. Mas é sempre uma oportunidade de sermos diferente de hoje. E isso que eu convido a vocês a refletirem. Vamos ser diferente de ontem. E amanhã vamos ser diferente de hoje. Vamos dar oportunidade de evolução a nós mesmos. Vamos voltar para o nosso mundo interior, buscando valorizar as coisas que são corretas. Vamos compreender o Evangelho, vamos viver o Evangelho, para que essas situações não ocorram conosco. Às vezes a gente vê nas literaturas espíritas e pensa, isso está tão distante de mim. Mal sabe a nossa consciência qual tipo de julgamento que nós vamos ter quando chegar do outro lado, qual é o grau de apego que nós temos aos nossos vícios, aos nossos parentes, aos nossos amores, às nossas paixões. Tudo isso vai contribuir nesse impedimento desse crescimento espiritual. Nós temos que começar a promover esse desapego, para que sim, então, estejamos pelo menos mais aptos a entrar lá, para quando estudarmos no plano espiritual, para aceitarmos melhor essa passagem do corpo físico, né? Para que isso seja menos traumático. O que traumático será, não resta a menor dúvida, mas que seja menos. E que com esse conhecimento que a gente adquire aqui, a assimilação no plano espiritual fica mais fácil, a aceitação fica mais fácil. Que possamos todos nós pensarmos um pouco, refletirmos. Eu acho que esse ano é um ano de reflexão, né? Esse ano de 2020 que nós estamos é um ano que nós estamos aqui para refletir, para buscar dentro de nós algum tipo de valor na nossa existência que até então está adormecido. Ela existe apenas na literatura, mas não na prática. Que possamos valorizar esses verdadeiros dons que Deus nos deu, que possamos colocá-los em prática. Sabemos que não será fácil, sabemos que teremos que ter determinações, lutas, abnegações, né? Mas contamos com uma legião de espíritos benfeitores ao nosso lado, contamos com vários apoios familiares, apoios nos grupos religiosos, ou seja, nós temos suporte, mas nós temos que buscar, nós temos que fazer a nossa parte,
Nós não podemos simplesmente transferir todas as responsabilidades para eles e não cuidarmos de nós, não fazemos a nossa parte. Que cada um de vocês reflita e busque dentro dos seus corações serem melhor do que antes. Busque conhecimento, busque o trabalho no bem, busque ajudar o próximo, busque compreender como a Anacleta fez, como a mãe do André Luiz fez, que mesmo você estando acima, você não vai conseguir ser feliz tendo alguém lá embaixo sofrendo. Estenda a mão a quem está dependendo de você. Com certeza, alguém que está superior a você vai estender a mão a você. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos encerrando então nosso evangelho de hoje. Mestre amado Jesus, pedimos que estenda suas mãos sobre as águas aqui postas, colocando nessas águas os fluidos elementares retirados das plantas medicinais, das raízes das plantas, das forças dos minerais, né? Das frutas, retirado da força do sol, da lua, e que essa água vai ser transformada num lenitivo para o nosso corpo físico, dessas nossas dores, nossas angústias, nossas tristezas, para a nossa alma, uma limpeza, uma ducha higiênica que ao entrar no nosso corpo vai preparar o nosso corpo para receber as bênçãos diárias. Graças a Deus. Ainda por fim, eu peço que possamos agora buscar realmente colocar em nossas mentes a figura de Jesus. Imagine Jesus. Imagine caminhando ele num túnel, ele vindo de encontro a você, brilhando como o sol, sorrindo para você, estendendo os braços, te aguardando. Nosso pastor, né? Aquele que vai nos guiar aos braços do Pai. Ó Jesus, como é maravilhoso sentir sua presença, sentir o seu amor. E nessa sintonia de paz, com esse sorriso de Jesus, com essa luz, com essa paz que emana, vamos nos reunir, vamos fazer a nossa oração de encerramento, vibrando nesse amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.